eu via pessoas assim que tinham passado em primeiro, em segundo, em terceiro. Nossa, eu acho que eu achava aquilo tão distante da minha realidade. Eu ficava pensando, eu só quero passar. Fala galera, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a presença ilustre da Dayana, a segunda colocada, né, no concurso da Lesp São Paulo para o cargo de jornalismo e com a maior nota na prova discursiva. É um prazer ter você aqui, Dayana. Tudo bem? Tudo bem, Bruno, é um prazer estar aqui também. Muito obrigada pela oportunidade e podemos começar. Estou aqui aberta para falar tudo que você quiser saber. Massa, então pode começar falando um pouco sobre você. Quem é a Dayana? Tá certo, eu sou Dayana, eu tenho 36 anos, canceriana, amo jornalismo, amo os gatos também. E sou concursada agora da Lesp, né? Estudei para concurso mais ou menos durante uns 4 anos em média. E como é Tive que você algum... começou a estudar? Como é que você começou assim? Por que que você decidiu fazer concurso? Porque assim, você é jornalista, né? Na área de jornalismo, assim, não é que tem muito concurso disponível saindo toda hora. Então, e onde é que surgiu essa vontade de ser concursada? Pois é, a área de jornalismo ela sempre foi mais tradicional no mercado privado, né? Não existe essa tradição toda, né, de jornalista servidor público, mas a taxa de desemprego nessa área ela veio crescendo muito nos últimos anos. Aí muitos jornalistas foram começando a fazer concurso, né? E eu comecei a fazer concurso por dois motivos. O primeiro, porque quando eu fiz a minha primeira faculdade de Direito, a minha mãe ela já ficava cantando essa pedra, Dayana, faz concurso público. A minha Uma família pressãozinha da família, né? Era uma pressãozinha tranquila ali, como quem não quer é, nada. Eu acho que toda família tem alguém ali que fica, ó, concurso exatamente, público. não só minha mãe, mas o meu tio e o meu pai também. Eles sempre pegavam ali no meu pé mesmo, falavam, minha filha faz concurso, não sei o quê. E alguns amigos começaram a falar que eu estava jogando a minha inteligência fora, que eu poderia estar usando isso a meu favor estudando para um concurso. Isso me marcou muito. Mas o que me fez decidir mesmo, né, foi todas as experiências ruins que eu passei no mercado privado, né? Eu, para ser sincera, eu nunca tive a minha carteira assinada. Olha que loucura. Eu Nossa, sério. nunca tive a minha carteira assinada, porque eu buscava, né? Enfim, isso já formada, eu me formei em 2015. Aí Uhum. depois disso eu fiquei 2 anos procurando emprego, fiz entrevista, cheguei a trabalhar em 2 lugares, mas eu fiquei no máximo 2 semanas. Então, não cheguei a ter a minha carteira assinada. Cheguei a Uhum. fazer trabalho freelancer, né, como produtora de conteúdo para mídias sociais, né, voltado para profissionais assim mais autônomos, né. E eu percebi que eu gostava muito de trabalhar nesse formato, né, autônomo e com Uhum. mídias sociais. Aí antes de fazer concurso, até pensei em montar minha própria empresa, mas depois eu comecei a pensar que, de repente, isso poderia não dar certo. E aí foi através do Tadeu, o seu ex-aluno, que era meu Tadeu colega. Goulart, não era ele? O Tadeu, eu conheço o Tadeu desde a época de faculdade, porque a gente se formou na UERJ, né? Só que o Tadeu, ele era um ano mais avançado do que eu. Mas a gente se conhecia porque estudávamos à noite. E ali, Uhum. quando a gente já estava formado, ele veio me falar sobre um concurso que ia ter, né? E, se eu não me engano, foi do IBGE, esse concurso, né? Foi com um Uhum. concurso do IBGE. E aí eu pensei, vou comprar material, né? Vou investir, vou estudar, vou fazer. Isso E, foi que ano, você sabe? olha, Você acho que formou em tem 6 2015, anos. trabalhou uns 2 anos, Seis 2017. anos. Acho que tem uns 5 anos e meio, 6 anos, mais ou menos. Certo. Aí então mas aí você estudou para o IBGE mesmo, ou foi só Isso. aquela porta de abertura para o mundo dos concursos públicos? Aí,
foi mais uma porta de abertura, mas eu cheguei a estudar. Eu comprei um material, infelizmente não era de um bom curso, né? E eu acabei estudando mais a parte de jornalismo, né? Depois Uhum. daquele concurso, eu fiquei tão desanimada que eu resolvi desistir de concurso, que eu pensei que eu nunca vou conseguir, eu nunca vou conseguir passar em primeiro lugar. São concursos de uma vaga só, então eu acho que eu não devo tentar. Aí continuei mandando currículo. Nossa, depois do primeiro que você fez, você já queria desistir já. Exatamente, esse concurso do IBGE, na verdade, ele não foi o primeiríssimo. O primeiríssimo foi um que eu fiz em São José dos Campos, olha que loucura, né? Mas o do IBGE é o que eu considero como o primeiríssimo de Uhum. verdade, porque eu fiz aqui no Rio, foi o primeiro grande concurso também, e Você se eu preparou, cheguei estudou. a me É, preparar, exatamente. quem nunca fez um concurso assim só porque a galera tá fazendo, eu vou fazer esse concurso, mas não estudou, né? Sempre acontece. Pois é, e para você ter uma ideia, um dos temas que mais cai em concurso na minha área é comunicação organizacional. Eu não conhecia nem essa expressão na época, nem a Nossa. expressão e nem o conceito, né? Eu sabia. Hoje em dia eu vejo, nossa, como eu estava despreparada. E assim, passado um tempo, teve o da Transpetro, né? Teve o da Transpetro, esse sim foi há 4 anos, isso eu posso Uhum. te garantir. E foi através do Tadeu também que eu e ele resolvemos fazer o da Transpetro, né? Se eu não me engano, eram 2 vagas. Aí que ele até falava, uma é para você e a outra é para mim. Ó, É, mas pelo nível de vocês, hoje é. eu acho que tem muita gente aí de jornalismo que não queria de jeito nenhum ter vocês dois disputando vaga, viu? Ai, Bruno, imagina. E a discursiva? Qual é a importância da discursiva que você viu nos concursos, nessa preparação? Então, eu acho a importância assim extrema, né? A redação ela é extremamente importante e muita gente negligencia, né? Fica falando, qual será o tema que vai cair na redação? Fica sempre tentando especular, né? Eu cheguei à conclusão que não adiantava especular. Tema de redação não adianta, porque chega na hora uma caixinha de surpresa, às vezes você pensa, é esse o tema, não esperava, né? Uhum. E assim, tem que estar sempre treinando. Eu acredito que o ideal, né, isso vai de pessoa para pessoa, né? Eu treinava uma vez por semana a redação, mas para quem tem mais dificuldade, eu aconselho até treinar umas 3 vezes por semana. Mas isso tem muito a ver com o estilo de cada pessoa e a base que cada um tem. Tem gente que tem pavor de escrever redação, né? A minha mãe é Uhum. uma, né? A minha mãe detesta escrever redação. Eu já gosto, né? Sempre gostei, porque eu sempre tive muita facilidade com português, né? E quando eu estava na 8ª série, né, do ensino médio, eu tinha muito treino de redação todo dia. E eram redações Uhum. valendo nota, né? E Sim. para concurso, no caso, né, porque é o que interessa aqui o papo, né? Eu comecei a treinar acho que mais firme mesmo, acho que foi a partir de 2020, se eu não me engano. 2020. Foi no início da pandemia ali, né? É, acho Que acho que suspenderam os foi. concursos e tudo, e você continuou estudando, você mandava as redações. Tinha algumas redações que eram até de jornalismo, você mandava para eu Isso, corrigir. Aí, ó, eu vou isso. tentar dar uma olhada aqui no padrão e tudo, mas é mais a estrutura que eu quero te passar e tudo. Foram várias redações. Eu fiz até um levantamento, né? Você chegou Isso. a fazer quase 20 redações, pelo que eu consegui levantar, que mudou o sistema, né? Tinha um e-mail, aí depois foi para a plataforma, na plataforma tem um tanto, no e-mail tem outro, mas você chegou a fazer quase 20 redações com correção, né? Fora as que você deve ter feito e que você nem mandou para correção. Então, assim, está falando de. A gente está falando da Dayana, que é jornalista, que tem uma facilidade para estudar para discursiva, né? E que ainda assim ela treinou. E aí ela vinha fazendo os concursos, né, da Procuradoria Geral e tudo. Não tinha redação corrigida, mas ela estava ali treinando. Aí nessa oportunidade da Lesp, né?
que você conseguiu ir bem no objetivo, conseguiu ter a redação corrigida, o que aconteceu? Então, Bruno, quando eu fiz a redação da LESP, eu olhei para o tema e falei, vixe, meu Deus, e agora? Eu acho que eu não sei escrever sobre esse assunto. Só que o que me iluminou, isso é muito importante, foi o texto, aquele texto inspirador, né, que a Esse banca coloca. motivador. Texto motivador, isso, foi o texto motivador. Porque, assim, esse assunto, né? Eu até esqueci qual foi o assunto, o tema da redação, foi inteligência artificial, né? Ele é um assunto que vem sendo muito discutido, mas eu não sabia como que eu ia dissertar isso. Falei, nossa, o que que eu vou usar de argumento para falar sobre isso? Porque é um assunto que eu não tenho muito conhecimento, apesar de ser jornalista, eu não tenho assim tanto conhecimento. Então, à medida que eu fui lendo o texto motivador, e assim, uma coisa que eu procurei fazer também é não ler assim todo o texto corrido do texto motivador, né? Eu fui Uhum. assim passando o olho mais rapidamente para não cair na armadilha, né? Mas uma armadilha mental de fazer um argumento igual o do texto motivador, porque senão eu perderia ponto na redação. No caso Então, da Vunesp, ele traz até no espelho, né? Que se você copia o texto motivador, faz referência direta, você perde ponto. Assim. exatamente, exatamente. Então, assim, como eu já sabia assim, de qual é salteado aquelas regras de redação da VUNESP, aí eu pensei, eu não posso cair nessa armadilha de copiar a ideia do texto motivador, né? E eu fiquei com muito medo, porque também era um tema que eu não, um assunto que eu não tinha muito domínio. Então, assim, eu dei uma passada assim no texto motivador para eu conhecer um pouco melhor sobre inteligência artificial. Aí depois eu fiquei pensando, é isso? Pô, então eu sei, né? Não é algo que eu não seja assim tão, Uhum. né, de desconhecimento e tal. Aí eu comecei a usar no meu desenvolvimento, né, que é a parte do dissertar em si, né? Comecei a falar de redes sociais, comecei a usar como exemplo, né, o hábito de se comprar através de site, né, que é o e-commerce, a questão do Uhum. e-commerce, né? Então eu comecei a A levar para a utilizar coisas redação. do dia a dia, né? Você estava. Você Exatamente, utiliza. exatamente, coisas do dia a dia. Eu pensei, eu vou levar para a redação coisas que eu uso no meu dia a dia, né? E que tem a ver com inteligência artificial, porque eu compro muito na Amazon, né? Eu sou apaixonada pela Amazon. Então, quando eu vi que aquilo e tem, né, aqueles algoritmos, né? Então, tudo isso é inteligência artificial, esses robozinhos e tal. Eu pensei, nossa, isso está o tempo todo no meu dia a dia, eu nem tinha parado para pensar que é inteligência artificial. E aí eu fui fazendo a minha redação direto na folha definitiva. Você usou aquele rascunho eficiente? Sim, usei o rascunho eficiente, mas assim, até nos treinos que eu fazia com você, eu só fazia uma coisa no rascunho, uma coisa. A introdução, que é a minha maior dificuldade, né? Uhum. E Quer começar assim, o texto, né? Para quebrar aquele branco ali. Realmente. exatamente, eu sempre, desde sempre, eu tive dificuldade para começar a introduzir. E os argumentos, né? Eu pensava assim, vou usar esse argumento X e o argumento Y, né? Mas eu não chegava a dissertar o argumento no rascunho, né? E Uhum. isso me dava muita insegurança, porque eu toda hora eu fico trocando de ideia, né? Eu fico, ai, será que eu vou? Então, assim, embora não pareça, tem horas que eu fico muito travada para escrever, né? E se eu não fosse tão travada, eu acho que eu levaria 30, 40 minutos para fazer a redação, mas às vezes eu Uhum. levava uma hora. E lá na hora da prova, por isso que eu falo que prova é prova, treino é treino. Na hora da prova, eu fiz a redação não, a prova objetiva com um bom tempo, né? Uhum. E aí depois eu fui para a redação. Acho que estava faltando uma hora e meia. Aí eu falei, pô, eu tô com tempo de sobra para fazer a redação, tá excelente. E aí eu pensei, vou fazer a minha introdução no rascunho e vou botar aqui os argumentos, que é o rascunho eficiente. Só que na hora que a gente
começa a usar a folha definitiva, o bicho pega, né? Que a gente fica rezando para não errar, não rasurar nada, né? Porque até uma mínima rasura já deixa a gente chateado, né? Na folha Sim. definitiva. Porque Apesar de não ter problema, é até bom destacar isso, né? A rasura em si, ela não é um problema na redação, né? Você pode passar o não, traço ali, desde que você faça de forma correta, né? Você passa o traço. Mas eu entendo que você vai fazendo ali, e quando você erra alguma coisa, parece que, poxa, que droga, por que eu errei isso aqui? Aí você vai, né, ficando é. irritado ali com aquilo. Porque eu assim, eu tenho gosto de ver a folha da redação assim impecável, limpa, sabe? Isso é questão de capricho. Eu Mas é também. claro que se eu errar, Eu vou também gosto rasurar e muito. pronto. Sou meio perfeccionista. Mas isso é da pessoa, entendeu? E assim, na minha folha definitiva, se eu não me engano, eu cheguei a rasurar sim, né? Cheguei a rasurar, nossa, eu vou até ver depois o espelho da minha redação, se eu consigo. E aí eu mando um print para você, né? Beleza. Vou ver se eu ainda tenho. Se você tivesse me pedido. Pois é, a gente ficou empolgado que você falou que tirou a nota mais alta lá para o seu cargo e tudo, aí a gente ficou empolgado e eu nem, pô, podia ter pedido a redação, né? Mas aí eu só sei que assim, quando eu fui escrevendo a redação na folha definitiva, enfim, eu praticamente não tinha usado o rascunho, só para introdução, como eu falei. E aí eu fui escrevendo bem devagarzinho na folha definitiva, bem devagarzinho, para que as ideias não se atropelassem, né? Porque, Uhum. enfim, às vezes, né, se eu escrevesse alguma coisa e depois quisesse riscar, me arrepender, e aí já era, ia ter que É. riscar uma frase toda, né? Uhum. Enfim, É que imagina, quando a não, gente está fazendo um transtorno. concurso, o pensamento ele é mais acelerado do que o que você está escrevendo, né? Então, se você não controla isso, pode acontecer realmente de você truncar uma ideia com a outra e aí ficar uma oração inteira sem sentido, né? Então, realmente, essa é uma técnica muito, muito interessante de ir fazendo mais Exatamente. devagar. Então, eu fui escrevendo assim, bem devagarzinho, porque eu fiquei com medo de não dar tempo de escrever toda a redação no rascunho para depois passar limpo. E mesmo que desse tempo para isso, eu já fiz isso no concurso da AGU, se eu não me engano, né, da Advocacia Geral da União. Escrever toda a dissertação na folha de rascunho para depois passar limpo. Isso sempre me dá uma segurança maior. Porém, quando você no final está escrevendo na folha definitiva, você está com a mão já muito calejada, você está muito cansado mentalmente e com a mão doendo muito também. A mão fica Uhum. doendo. Então, quando você passa para a folha definitiva, depois de ter escrito uma redação inteira no rascunho, é muito cansativo. Então, por isso que eu prefiro escrever direto na definitiva. Mas Sem falar que, às vezes, a gente pega e troca totalmente, né, o texto. Você faz o rascunho inteiro ali, aí quando você vai passar limpo, você, isso aqui podia inserir tal coisa, e você começa a mudar, é, um texto é. novo, né, diferente, mas sem um planejamento todo. Agora, Dayana, o que eu achei bem legal que você falou foi essa questão de usar os argumentos com base no que você tinha de conhecimento do seu dia a dia. Tá? Exatamente. Por que isso é tão importante? Até para a galera que está assistindo, né, que está estudando para discursiva e vai cair algum tema de atualidade, é porque às vezes a pessoa ela fica muito focada em ficar estudando atualidades. Né? Então professor, eu tenho que ler jornal, eu tenho que ver o jornal, eu Não, tenho que eu ler qual nunca livro, qual li material, jornal. qual site que eu vou. E assim, eu sempre falo, não é para ficar estudando atualidades. Porque, primeiro, atualidades é infinito. Você não tem como saber tudo de atualidade. Depois, o edital já deixa super amplo o que pode ser cobrado. Então, pode cair qualquer coisa. Acertar o tema é muito improvável quando você tem um rol de possibilidades muito grande. Então, dificilmente você vai estudar algo que realmente vai cair. E o que a banca quer analisar não é o seu conhecimento técnico sobre aquele assunto de atualidade. Ela não queria saber que você descrevesse como funciona a Exatamente. inteligência É, artificial no aspecto técnico. Ela quer saber no dia a dia e quer saber se você consegue colocar isso no papel de forma organizada, né? exatamente, é.
Foi a conclusão que eu cheguei também. E foi até bom você ter tocado nesse ponto, porque como a gente está em ano eleitoral e está tendo essa guerra da Ucrânia toda, eu andei fazendo até uma pesquisa na internet e eu vi que algumas pessoas, né, cogitaram a possibilidade de cair algo sobre voto, né, por causa do ano eleitoral, ou sobre algo relacionado à guerra, mesmo que não fosse necessariamente a guerra da Ucrânia. Aí eu até fiquei pensando, cheguei a treinar esses temas, mas aí depois chego lá na hora, um tema nada a ver, nada a ver. E se você vai confiando nisso, imagina, você chega na hora, você É. desespera, você fala, pô, eu vim confiando no tema. Eu não sei qual, veio um tema que eu não sei. Eu não sei a técnica, eu não sei escrever de acordo com a E outra coisa que técnica. assim me ajudou muito, que eu jamais achei que eu fosse precisar, porque eu nunca, eu sempre passava batido, o texto motivador. Eu passava batida do texto motivador, porque eu achava que ler aquilo fazia perder tempo, entendeu? Quando eu já tinha os argumentos ali já, né, direcionada ali no que eu ia argumentar. Porque os textos motivadores geralmente são três, e eles são extensos. Então, só para ler aquilo, mesmo que seja aquela leitura dinâmicazinha, já perde tempo. Só que, nesse caso, eu precisei, e assim, ajudou muito. Um É outro fato bom. curioso, um outro fato curioso é que eu saí da redação confiante, né? Eu saí com a sensação de que eu fiz uma boa redação. Só que quando saiu a nota da prova objetiva, eu pensei, nossa, a redação agora é que vai decidir o meu futuro. Eu nunca imaginei que o meu futuro ia estar nas mãos de uma nota de redação, né? Só que todo mundo fala, mas você é muito bom em redação, mas eu tive muito pesadelo de que a minha redação estava entre as piores notas. Eu Nossa, cheguei a ter pesadelo. Eu sonhei, inclusive, que eu entrava num site, e naquele site estava lá as 7 piores redações. E a minha redação estava lá. nossa Senhora. Muita preocupação que eu tava, muita preocupação. Se você tivesse me mandado, eu acho que eu tinha te tranquilizado nesse aspecto aí, viu? Porque não está nem perto de ser uma das piores redações da sua, assim, desde o início da sua preparação, inclusive. Né? E eu falo isso porque a gente tem acesso a várias, né, redações, a gente acompanha até, faz muito recurso, então a gente pega a redação da galera que realmente está bem preparada e tudo, e aí a sua não está nem Nossa, mas perto disso. eu me senti insegura, sabe por quê? Porque eu fiquei pensando, nossa, será que o que eu botei nos argumentos não fugiu do tema? Eu fiquei com essa preocupação. Inclusive, quando eu até fiz vestibular, né, para jornalismo, que eu fiz para a UFRJ, foi um tema muito abstrato, foi sobre felicidade, nunca me esqueço. E aí eu perdi uns 20 minutos pensando em como que eu ia começar a escrever aquilo, e no final eu zerei a redação, Porque fugiu do tema. porque fugi do tema. Então eu sempre tive pânico de fugir do tema. Esses acontecimentos, né, da nossa vida, assim, eles às vezes trazem algumas inseguranças para o presente, né? Pelo menos Ah, essa você já superou, porque a banca corrigiu sua prova, te deu a nota mais alta lá do concurso, então, quanto a isso, foi você pode um agora trauma troca, né? superado. Pega a lembrança lá de trás, apaga Não, ela, deixa só essa agora, porque mostra que você realmente é boa no que faz, né? E foi merecida essa aprovação, foi merecida essa nota, né? Eu digo como obrigada, professor, foi obrigada. merecida mesmo. Gostava muito de corrigir sua prova. Ah, que bom, que bom. Eu fico muito feliz, porque a gente que é aluno, né, a gente fica preocupado, né, pensando, pô, será que o professor ele está gostando e tal? E esse incentivo do professor é uma injeção de ânimo para a gente, né? Inclusive o Tadeu, né, ele também falava isso, também ele mostrava a redação dele para mim, eu às vezes sugeria coisas, né? E a Uhum. gente era concorrente, né? Sim, mas concorrente em concurso é você contra você, né? Porque É se ajuda que um dava para o verdade. outro, os dois cresciam, né? É É, verdade, é verdade. Dayana, O maior concorrente somos nós mesmos.
E eu cheguei a essa conclusão também, porque eu acho que o que mais atrapalha a gente é a falta de confiança, é o não acreditar. Então, a gente precisa ter muita autoconfiança. Só que é engraçado que isso também é uma coisa gradativa, né? Não vem do Uhum. dia para a noite. Porque isso tem muito a ver com o desempenho, tanto nas provas, nas questões que a gente faz em casa, como na prova, lá na hora, né? Uhum. Então, à medida que o nosso desempenho, tanto em casa quanto lá na hora, vai melhorando, né? Isso vai fazendo com que a gente se sinta mais seguro. Aí a confiança aumenta, você se sente mais capaz, você Uhum. pensa, pô, eu estou no caminho certo, é questão de tempo. Sim. E assim, a gente tem que tomar muito cuidado para não pegar um resultado e generalizar aquele resultado como você, como seu desempenho, né? Se você pega um concurso só, que você não teve um bom desempenho e acha que por conta disso você não evoluiu no estudo, você pode estar perdendo a oportunidade de passar no próximo, né? Logo em seguida. Só para exemplificar, no concurso do TCDF teve duas provas com matérias muito parecidas e com diferença de uma semana de uma prova para outra. Então, numa semana teve a prova de auditor, na outra teve a prova de analista. Então, era muito Sim. próximo ali, não dava para estudar para os dois concursos. E aí a gente teve uma candidata que ela passou em primeiro lugar em um dos concursos e no final da lista do outro. Então ela passou em um, ela passou em primeiro, no outro ela passou no final da lista, quase não teve redação corrigida. Imagina se ela pega só um concurso e toma como parâmetro o estudo dela. E esse concurso é justamente esse que ela ficou quase fora. Né? Ela desanima e perde a oportunidade. Então, tem que acreditar e confiar e, assim, usar vários resultados para você sentir isso, não focar só em um resultado. Uma hora vai chegar o resultado igual você foi colocando na sua conta ali, né? Fez um concurso, poxa, eu não passei, mas estava caprichando, você estava colocando conhecimento lá na sua conta, na sua poupança, né? Estava Exatamente. na poupança da redação também, não teve redação corrigida, mas estava melhorando, estava E é ali. isso que conta no final, é isso que conta no final, porque, na verdade, concurso é como se fosse uma corrida. É como se fosse uma corrida. Você tem que ir acumulando conhecimento, né? E tem que saber, né, também como resolver a questão ali na hora. Outra coisa que me ajudou muito, né? Queria até comentar isso, é que eu, como eu falei para você, eu fazia flashcard, fazia também muito resumo no Word também. Eu tenho vários resumos aqui no meu notebook, tudo salvo. E uma terceira coisa que eu fazia era comentar no fórum dos concurseiros, né? Fórum das questões, né? Sabe, esses Os sites de. comentários que ficam abaixo das questões, Isso, né? exatamente, os comentários abaixo das questões que o pessoal que resolveu aquela questão, né, vai lá e comenta. Eu gostava muito de fazer isso, né, no caso de jornalismo, né, Uhum. porque era uma forma de eu treinar, né, e uma forma de ajudar o outro também, porque nessa área de jornalismo é bem difícil conseguir bons materiais. Então a gente acaba investindo em bibliografia mesmo. Aqui. Ah, não, tá mais aqui não. Eu tirei já. Eu tinha vários livros aqui, né? Vários livros. Uhum. Então, pelo menos para jornalismo foi assim. Agora, o resto das matérias, né? Aí foi investindo num bom material, focado na banca, focado no concurso. E vale a pena esse investimento, né? No final, você recebe o seu primeiro salário ali, e aí você praticamente banca todo o investimento que você fez aí durante É verdade. vários anos. Ah, outra É, coisa também que eu ia até falar que estava naquele questionário, né? É que assim, eu acho que uma coisa muito importante para quem estuda para concurso é dedicar o máximo do tempo, mas de maneira saudável e equilibrada, né? No meu caso, eu não trabalhava, né? No meu caso, eu não trabalhava, então eu dedicava todo o tempo que eu tinha ali para os concursos. Quando eu não estava fazendo isso, eu estava produzindo conteúdo para o Instagram, né, com atividades paralelas e tal. uhum.
Mas na época do pós-edital, eu sumia das redes sociais. Eu não falava nem oi com as pessoas no WhatsApp, porque eu acho que um dos maiores inimigos do concurseiro são as redes sociais, né? Então, por exemplo, eu tenho um canal no YouTube, aí eu já colocava logo lá na comunidade do canal, falava, pessoal, eu vou sumir por uns 3 meses, depois eu tô de volta. Uhum. Eu não falava o que que era. Mas é Pois uma é, boa mesmo. porque... Você está tirando distração, né? Aquilo que vai te prejudicar ali, você tira. Poxa, 3 meses, né? O que são 3 meses? Depois você olha para trás, 3 meses passou voando ali. Só Exatamente. que você constrói algo muito maior depois, né? Com esses 3 meses que você dedicou. Exatamente, é. Então, assim, para quem trabalha, porque eu tive esse benefício, né, de focar, né, e assim, o ideal realmente é você focar só em concurso, né, mas isso depende muito da área que a pessoa está tentando também. No meu caso, era concurso que tinha uma vaga, geralmente. Uhum, Esse da Lesp foi um milagre ter saído 3 vagas, né? Então, assim, realmente não tinha nem como eu estudar e trabalhar para tentar concurso de uma vaga, né? uhum. Inclusive, eu achava que eu ia levar mais anos até passar. Quando eu nem acreditei que eu passei, assim, eu falei, nossa, eu fiquei chocada quando eu vi segundo lugar, eu falei, nossa, nem acreditei. A Aí, gente vai colhendo, mas a gente vai plantando, mas não percebe o tanto que a gente está plantando. Porque assim, exatamente. você fala, beleza, eu estava estudando em casa, não estava trabalhando, mas o que eu conheço de gente que não está trabalhando, está só estudando para concurso, mas não consegue manter uma rotina de estudo igual a sua, Ah, né? Não consigo contar com os dedos da mão aqui, de tanta gente que é. Então, é é, difícil, é difícil também, né? Você não está estudando, tem uma série de fatores que quem está trabalhando não tem, e quem está só por conta do estudo tem. E aí é, entra a questão de organização, de ansiedade emocional, nossa, às vezes abala muito. Então, assim, não, é um ponto positivo, mas não é só isso que vai ser o diferencial para você ser aprovado. Né? Você precisa realmente ter uma cabeça. E aí, para a gente poder já começar a finalizar aqui nossa entrevista, uhum. eu queria saber de você, assim, qual foi o seu principal, você considera assim, seu principal acerto nesse caminho de aprovação? Não, sem ser amiga do Tadeu, né? Porque o Tadeu foi te indicando ali as coisas. Além do Tadeu, qual você acha que foi o seu maior acerto nessa sua jornada de aprovação? A determinação, assim, sem pensar muito, acho que determinação e muito conselho também de mãe. Por incrível que pareça, conselho de mãe ajuda mesmo. Assim, o mais engraçado é que eu tinha pavor da ideia de estudar para concurso público. Eu tinha pavor. A minha mãe, ela ficou anos e anos falando para eu estudar para concurso e eu, assim, não me via sendo concurseira. Era uma coisa que eu não conseguia me imaginar, nem como servidora, nem concurseira, né? O que eu queria era mercado privado, era trabalhar numa empresa de comunicação, era isso que eu queria. Uhum, Só que, né, a experiência da vida, né, e acabou fazendo com que, no caso, as mais experiências que eu tive, né, com o mercado privado, acabaram fazendo com que eu tivesse tomado essa decisão. Então, foi determinação mesmo, né? E assim, depois quando eu comecei a estudar para concurso, eu comecei a me sentir melhor comigo mesma. Isso me trouxe um maior conhecimento de mundo, porque ser concurseiro é bom não só para você ser servidor público e ter estabilidade e ganhar melhor. Eu acho que te traz um maior conhecimento de mundo, né? uhum, E também você se torna, acho que mais focado, mais disciplinado também, né? uhum. Acho que tudo isso, acho que traz tudo isso. Você se torna mais confiante também. Então, foi engraçado, porque foi uma jornada de estudo que também trouxe um autoconhecimento. Sim, legal. Caracas, você tem uma visão muito ampla mesmo, assim, do Ah, estudo para para mim trouxe concurso. um autoconhecimento porque eu descobri mais sobre mim mesma, né?
Eu Uhum. descobri que eu posso estudar 8 horas por dia, coisa que eu não sabia que eu era capaz. Eu descobri que eu posso quase gabaritar uma redação, coisa que eu não acreditava. Eu descobri que eu posso errar só 5 questões de 30 em jornalismo. E assim, o CESP não me trouxe tudo isso, né? Por isso que eu falo, depende muito da prova e da banca, né? Eu gostei Uhum. muito da experiência com a VUNESP, gostei muito, né? Durante esse treino com a VUNESP, eu treinei também provas da FCC, porque eu percebi um estilo um pouco parecido. É, mas é mesmo. Eu É bem percebi, é parecido. parecido. É, mas massa. Massa mesmo. Você falou tanta coisa que eu estou aqui absorvendo as informações. Caramba, calma aí. Nossa, Tá mas é muito filosofando legal. e processando. É, porque, É interessante, porque porque realmente concurso é é, isso. É mostrar para você que você consegue fazer coisas que você não acreditaria que você conseguiria. Assim. É superar um desafio atrás do outro até você chegar e conquistar algo. E depois que você conquista aquilo, você cara, eu consigo qualquer coisa que eu me dedicar, né? Se eu quiser fazer alguma coisa na vida, eu vou conseguir, porque eu consegui passar no concurso. e é um processo de autoconhecimento também, essa trajetória, porque é como você escalar uma montanha e chegar no topo, né? E quando eu fiz esse primeiro grande concurso, que foi do IBGE, que eu, se eu não me engano, acho que tem 6 anos ou quase, eu estava lá embaixo, né? Lá embaixo. Então eu olhava assim lá para o topo da montanha e pensava, não vou conseguir nunca, uma vaga só, tem muita gente boa, são concursos muito disputados. Aí pronto, desisti. Depois fiz esse concurso da Transpetro, que na época eu soube através do Tadeu, né? E aí eu tentei, né? Acertei uns 70% da prova. Foi a primeira prova que eu tive realmente um desempenho bom, né? Hum, E aí foi essa prova que me fez acreditar que era possível, que era possível. E a partir daí eu não parei, né? Eu só acho que assim, o meu único erro foi ter estudado no pós-prova. Então, eu ficava em casa assistindo televisão, assim, eu não tinha muito ânimo para estudar, né? é Mas só quando quando saiu o edital que você pegava. exatamente, quando Total. saía o edital, eu metia bala, como dizem, né? Eu Uhum. metia bala, e é engraçado que parece que o ânimo e o gás para estudar, assim, vinha como um Aumenta. vulcão, vinha assim a todo vapor, né? Porque eu ficava assim meses sem estudar, era né, meses parada. Aí de repente eu voltava a estudar e foi isso. Tá, e para a gente fechar aqui, deixa um recado aí para a galera que está estudando. Imagina que tem alguém que está estudando há bastante tempo já e está pensando em desistir. O que você diria para essa pessoa? Bom, eu diria para nunca desistir, tá? E em primeiro lugar, acreditar em si é muito importante, né? Ter segurança, né? À medida que for fazendo os treinos em casa, essa segurança ela vai crescendo de forma lenta e gradativa, pude perceber isso também, né? Que a autoconfiança ela não vem do dia para a noite, ela vai aumentando com o tempo à medida que você vai fazendo as provas, né, tanto em casa quanto lá, né, Uhum. na sala com um fiscal diante de você. E o grande segredo é foco, disciplina, paciência e persistência. E nunca desistir. Foco, disciplina, paciência e persistência. Essa mensagem que fica aí para. Foco, disciplina, persistência, paciência e já esqueci. Aí, E nunca desistir. e nunca deixar de acreditar, nunca desistir, acho que é alguma coisa assim. Legal. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da entrevista. A Dayana realmente ela foi além do que eu até imaginava aqui na análise do concurso. Me deixou reflexivo, vou continuar reflexivo durante algumas horas Nossa, ainda. qual parte que você ficou reflexivo? Quando você fala sobre essa capacidade que o concurso tem de mostrar autoconhecimento, né? Não tinha É, parado para ver é, assim desse lado de que você está trazer. aprendendo, mas você está aprendendo muito sobre Deus, você.
Você está estudando direito constitucional e aprendendo sobre você, assim, né? É isso que está Não, aqui. não é bem isso, né? Não é bem assim. Não, eu digo Na assim, você tá sentado ali estudando, mas você está aprendendo sobre você, sobre, poxa, eu tive capacidade de deixar algo que eu gostaria de fazer de lado, né, para poder seguir estudando isso aqui, que eu sei que é pouco, eu sei que pode não cair no concurso, mas eu sei que é o caminho para poder ser aprovado, entendeu? Então, você consegue ver. assim, vou te explicar melhor essa questão. Na verdade, não é nem assim por uma questão pontual, né? É mais por uma questão mais holística que traz esse autoconhecimento. Eu vou explicar. À medida que você vai vendo o seu desempenho aumentar, vai vendo você mudando, você tendo mais conhecimento sobre determinado assunto, vamos botar aí, direito administrativo, né? Mas isso tudo com o passar do tempo, né? Então, não é através assim de uma atividade pontual, nada pontual. Eu acho que esse autoconhecimento ele vem com o passar dos anos mesmo. Um conjunto de atividades que você faz que no final você analisa de longe e vê Na a evolução. verdade, é no decorrer da sua trajetória como concurseiro, e aí, isso, claro, não vale para quem é iniciante, vale para quem já tem aí uma certa estrada em concurso, né? Então, para quem já tem uma certa trajetória aí de estudo, eu acredito que traz sim um autoconhecimento, porque você começa a acreditar em coisas que antes você não sabia que você mesmo era capaz. Por exemplo, eu não acreditava que eu fosse capaz de passar em segundo lugar, ainda mais para um legislativo. É. Você Eu só via, acredita quando eu via acontece, né? pessoas assim. Pode falar, desculpa. Você só acredita quando acontece mesmo. Parece que só cai a ficha de que você conseguiria passar em segundo lugar quando sai o resultado e você passou em segundo lugar, né? Exatamente, eu via pessoas assim que tinham passado em primeiro, em segundo, em terceiro. Nossa, eu acho que eu achava aquilo tão distante da minha realidade. Eu ficava Uhum. pensando, eu só quero passar. Só que é aquilo, né? Como os concursos de comunicação só tem uma vaga, então eu ficava pensando que para eu alcançar o meu objetivo eu tinha que me matar, praticamente, sabe? Então, assim, matar a modo de dizer, né? Ou Uhum. seja, eu tinha que estudar realmente, assim, com muita dedicação, né? E tem aquilo também, não adianta estudar às 8 horas se a sua cabeça está em outro lugar, né? E é importante ir fazendo, como é que se diz? Algumas pausas. Não é 8 horas direto, nem 6 horas Uhum. direto. A cada 1 hora é importante pausar o cronômetro, levantar, tomar um café, fazer um lanche. Sim. Gente, a Dayana, ela tem muita coisa para poder ensinar. Ela realmente traçou uma jornada de sucesso, aprendeu muito, eu acredito que tenha muito para passar. Se você quiser, Dayana, deixar algum contato seu, um Instagram, um YouTube, aí seria legal, porque o pessoal podia entrar em contato contigo, trocar uma ideia. Ah, tá certo, tá certo. Eu estou aberta aí sim a dar qualquer dica, sugestão pelo meu Instagram, é @Daiana Comunica. Dayana comunica sem ponto, sem nada, direto, né? Sem Dayana nada, comunica. exatamente. Eu quis fazer um Instagram assim bem fácil de falar, né? Aham, Para ficar algo mais fácil, prático e rápido, sabe? Daiana Comunica, que é de beleza. comunicação. Comunicou bem. E Arroba aí, Dayana Comunica. Galera, anota aí isso, para você conversar lá com a Dayana, pegar dicas de estudo. Então, arroba Dayana Comunica. E, Dayana, muito obrigado por essa conversa. Né? Foi um prazer nada, novamente, né, falar com você assim. eu que agradeço Parabéns pela mais sua vezes. jornada. Obrigada, obrigada. E é isso. Quem quiser falar comigo, né, qualquer coisa sobre concurso, né, não precisa nem ser de jornalismo, né, pode ser qualquer coisa de concurso. É só mandar uma mensagem lá pelo direct quando for me adicionar, porque se não me mandar uma mensagem, aí eu vou acabar deletando sem saber, né? Também tem isso. É importante mandar o direct ali quando for me adicionar. Legal. Beleza, então. Um abraço para todo mundo aí. Abraço para você também, Dayana. E até Obrigada, mais. Bruno. Agradeço aí pela oportunidade e obrigada também aí por ter me orientado aí ao longo dessa jornada. Você foi muito importante também na minha preparação. Eu que agradeço. Obrigado por confiar, né,
no trabalho que a gente faz. Gratificante. Então, tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.